Vamos lá. Terceira videoconferência, leitores de tela, o Virtual Vision 7. Essa é a voz do Virtual Vision, é um sintetizador de voz brasileiro, se chama Delta Talk, e essa é a voz masculina, porque tem a feminina também, depois a gente vai ver. Vamos ao primeiro tema. Informática para DVS. Como os deficientes visuais podem aprender e trabalhar com a informática. Item 11 do Manual do Aluno. Vejam, esses primeiros itens, os quais eu vou tratar, você poderá encontrá-los no Manual do Aluno. No caso aqui já está indicando a qual item se refere, ok? Você poderá ver o texto que serve de suporte para o que eu vou falar para vocês. A questão de informática para deficientes visuais usando leitores de tela, ou a informática para deficientes visuais. Como trabalhar isso? A questão é a seguinte: dos nossos sentidos, talvez um dos mais poderosos, ou o mais poderoso, a gente poderia dizer que é a visão. Por quê? Basta que você abra os olhos e uma quantidade imensa de informações você consegue captar. Elas chegam a você de uma forma quase que instantânea. E quando a gente pensa em informática e considera que uma pessoa não tem a visão ou tem baixa visão, aí a gente questiona o quanto ela vai poder obter ou como ela vai poder interagir com a informática. Como que ela vai obter as informações da tela se ela não está vendo a tela por completo ou só vê em parte? Não é? A questão é que, embora a visão seja um sentido muito poderoso, a audição também o é. É claro que a amplitude do alcance é diferente. O que ocorre é que para resolver essa questão da falta de visão, a gente recorre à audição. Portanto, nós temos softwares da categoria leitores de tela. É um software que faz o que o seu próprio nome, o próprio nome que o categoriza diz, né? Ele lê o que está na tela. Então, o que ocorre é o seguinte: eu não posso ver a tela do computador, mas o software que eu instalei no meu computador, ele lerá o que está na tela para mim. Mas não é um processo sem controle, não é alguma coisa assim que o software sai lendo e eu tento identificar o que ele está dizendo. Não se trata disso. Eu tenho total controle sobre o software, de modo que eu posso dizer a ele o que eu quero que ele leia. Por exemplo, num texto eu posso pedir que ele soletre, leia uma palavra, leia uma linha, leia o texto todo. Na internet eu posso pedir que ele leia apenas os links, ou a íntegra da página, ou identifique um botão, um gráfico, e vai por aí afora. Agora a questão é como que eu faço isso? É um comando de voz? Eu falo e o computador faz? Isso é possível, mas os softwares que nós utilizamos aqui no Brasil principalmente, a gente não trabalha com eles assim. Nós não utilizamos o mouse, porque embora possível, não é produtivo. Um conjunto, por exemplo, de inúmeras tarefas que eu faria rapidamente com o teclado, com o mouse, em vez de várias, eu faria talvez uma ou duas. Então, o que a gente utiliza? O teclado. Os comandos são enviados através do teclado e eu obtenho as respostas através do áudio. Seria, no caso, através de um fone de ouvido ou aquelas caixinhas de som ou qualquer sistema de som que possa dar o retorno em áudio. Esse retorno em áudio, habitualmente, ele se dá através dos fones de ouvido quando você tem uma sala com muitos alunos ou você está num ambiente de trabalho, né, que seria desagradável se eu estivesse usando caixas de som para os seus colegas ficarem ouvindo aquilo. Eu tenho até um amigo que ele trabalha num tribunal e ele disse que sempre julgou mal um certo funcionário porque ele sempre passava e via o sujeito com aqueles fones de ouvido, né? E ele julgava que o sujeito estava ouvindo música ou coisa assim, e entendia que aquilo dispersava, o sujeito poderia não estar se concentrando no trabalho. E era uma coisa constante, né? Era ver o sujeito, ele estava com fone de ouvido, né? Mais tarde ele foi descobrir que aquele funcionário era um deficiente visual e usava o fone de ouvido exatamente para ouvir, né, o que o computador estava dizendo, né? Então, o que ocorre? O uso de fones de ouvido e caixas de som, eles servem para quê? Para nos dar o retorno. Agora, se o envio das informações é pelo teclado, seria o teclado adaptado? Não. A maioria de vocês que já fez curso de digitação, ou os que, como eu, não é, já tem mais de 40, deve lembrar dos cursos de datilografia. E em cursos assim, o que se pretende é que a pessoa decore o teclado, de modo que ela não precise olhar para o teclado para digitar. Então, os comandos que são enviados são a partir do teclado.
E considerando que o deficiente visual domina o teclado, ou seja, ele com precisão sabe encontrar as teclas, vejam que a gente não precisa que o usuário do leitor de telas tenha agilidade e velocidade. Isso é algo desejável, mas não precisa inicialmente. O que nós precisamos é precisão na digitação. Uma vez que ele tem domínio do teclado, ele está habilitado a enviar os comandos. Agora, quais comandos são esses? Bem, uma boa notícia é que boa parte dos comandos você já utiliza sem nunca ter trabalhado com leitor de telas. Por quê? Quando o desenvolvedor do software leitor de telas foi trabalhar esses comandos, ele considerou o seguinte: já existem um conjunto de teclas e combinações de tecla que fazem parte do conjunto de recursos de navegabilidade do Windows. Por exemplo, quando não havia o mouse e você queria realizar tarefas no seu computador, como é que você fazia? Teclado. Não é? Então, por exemplo, Alt F4 para fechar uma janela. É uma combinação de teclas muito conhecida. Portanto, o desenvolvedor do leitor de telas pensou, olha, eu não preciso criar um comando para fechar uma janela, porque já existe. O que apenas vai acontecer é que quando a pessoa que enxerga pressiona Alt F4, não tem uma informação dizendo para ela que fechou a janela. Já com o leitor de telas isso acontece. Quando eu pressiono Alt F4, eu percebo pelo áudio que a janela foi fechada. Então, várias dessas teclas e combinações de teclas que nós utilizamos, como parte dos recursos de navegabilidade do Windows, elas já nos servem para uso com o leitor de tela. Então, se você já usa essas teclas, você já está com mais da metade do caminho andado. Se você não usa, é muito comum pessoas que enxergam, quando elas vão trabalhar com a gente usando o leitor de telas, elas dizerem, olha, agora que eu já memorizei essas teclas, eu faço as tarefas com mais rapidez. Por quê? Porque muita coisa que eu tinha que clicar várias vezes, agora com poucas teclas eu realizo. Agora, vamos considerar o seguinte: você tem uma janela aberta e você quer saber qual janela é essa. O que você faz? Você enxerga, você olha para a barra de título e vê qual é a janela. No caso do deficiente visual, não existe uma tecla do Windows que, pressionada, ecoe a informação. A janela aberta é essa. Então, o leitor de telas faz isso. Por exemplo, no caso do Virtual Vision, quando a gente quer saber qual janela está aberta, a gente pressiona o 0 da calculadora, certo? Eu vou pressionar aqui, por exemplo, ó. Janela atual, apresentação de slides do PowerPoint, apresentação 1. Ok? Janela atual, apresentação de slides do PowerPoint, apresentação 1. Então, eu pressionei a tecla 0 da calculadora e eu tenho essa informação que você não precisa pressionar a tecla nenhuma, ela está diante dos seus olhos. Já com o NVDA e o JAWS, que são outros dois softwares leitores de tela, o comando é diferente. Para eles é insert mais a tecla T. Então, nós temos comandos que enviamos para obtermos as informações que desejamos. Numa sala, é plenamente realizável que você tenha alunos que enxergam e alunos de deficiências visuais. Basta que os alunos que são deficientes visuais estejam usando fone de ouvido, tenham um leitor de telas instalado no computador deles e saibam decifrar, ou melhor, transpor, não é, para o uso com leitor de telas, os comandos que o professor dá. Então, se um professor fala para a sala toda, fechem a janela, alguns vão clicar, outros podem usar o Alt F4, mas certamente quem usa leitor de telas vai usar o Alt F4 para poder ter um controle total da situação. Então, é assim que se dá o uso da informática pelos deficientes visuais. No primeiro momento, a capacitação em digitação, para que ele tenha condições de enviar os comandos com precisão, porque se ele precisa pressionar Alt F4 e pressionar outra coisa, ele também vai ter outro resultado, não é? Lembrando que a parte de hardware não precisa de nenhuma adaptação, certo? A gente não precisa de uma máquina com uma configuração muito robusta, uma configuração modesta resolve, e a gente não precisa adaptar nenhuma parte do equipamento. Uma vez capacitado em informática, tendo o equipamento, tendo o software, o deficiente visual está plenamente em condições de poder interagir com o computador e trabalhar, portanto, com os leitores de tela e vir para essa sequência que a gente está vendo nessa capacitação, né? Por exemplo, o Windows, o Word, Internet e Excel.